The Boys, Os Rapazes, volume 3. No QG dos heróis, intitulado como Os Sete, acabara de chegar a nova recruta que substituirá um herói desaparecido entre os Sete. Seu nome é Starlight, no qual é recepcionada pelo herói líder dos Sete, o Capitão Pátria. Enquanto eles caminhavam para a sala de reuniões, Annie ainda não conseguia acreditar que realmente conseguisse se juntar aos Sete, e é muito elogiada pelo Capitão Pátria a respeito da performance nos testes. Annie diz que não quer que ele pense que ela não esteja levando o trabalho a sério, mas conta que sempre o admirou pela sua incrível gentileza e sabedoria, e relembra como era na cidade de Moines, que teve vezes que ela e os jovens americanos se reuniam no apartamento da tia dela. Capitão Pátria pergunta se ela vai sentir falta deles, e pergunta se tem alguém especial, e ela responde que o garoto baterista da equipe, no qual conheceu nos Mascarados de Cristo, que é o ministério para jovens, e conta que eles não queriam estragar tudo e decidiram esperar, e o Capitão Pátria acha aquilo ótimo. Finalmente eles chegam até a sala de reuniões, e o Capitão Pátria convida a Annie para se sentar e relaxar, pois ela mereceu estar ali. Annie estava muito animada com o novo trabalho, mesmo que fosse apenas temporário. Mas o Capitão Pátria diz: sei que isso que dissemos a princípio, mas serei honesto contigo, Annie. Não creio que o Lamparino um dia vai voltar. Enquanto a Annie sorria. Logo em seguida, Annie muda de assunto sobre ter achado que ele teria troféus e recordações de batalha, mas o Capitão Pátria diz que aquilo era só ostentação. Eu nunca fico confortável com isso. Outros discordaram, mas o trabalho deles é baseado na propagação da paz, e não na imposição da derrota. E Annie diz que essa é a pedra fundamental de tudo aquilo que ela sempre defendeu, e diz que unir-se aos Sete é o mais alto patamar que uma superpoderosa pode chegar. Capitão Pátria diz que ela mereceu, e se esforçou muito, mas ainda havia um último teste que ela precisaria superar. Annie pergunta inocentemente, e quando ela olha para ele, ele está com as calças arriadas. Fruta Madura, parte 1. No motel onde Rio está hospedado, meio caído, diga-se de passagem, parado na entrada, ele esperava por Billy, que o recepciona de um táxi. Puta merda, Huey. Que diabo você faz aqui? Huey responde que achou esse lugar nos classificados, que lá dizia que era mais barato. E Billy diz que, com certeza, pois ele estava no sul do Bronx, e em seguida o chama para dentro do táxi. Dentro do táxi, Huey diz que até gosta dali, pois tem tipos bem intrigantes. E enquanto o táxi se afastava, ele vê um morador de rua sendo espancado por uns caras que estavam ali. De fato, eu li uma coisinha sobre esta ser uma vizinhança bem problemática. E Billy responde que o mané era marica demais para admitir que o lugar era um chiqueiro. Bom, na primeira vez que se masturbarem na sua porta, não me venha chorando. E pergunta em seguida como foi o voo. E Huey responde que foi legal, mas a parte da imigração foi um pé no saco. Parece que ele havia ficado retido por ali uma década. Billy responde que a culpa disso foi dele, e pede desculpas. Em seguida ele tira um passaporte da jaqueta e entrega para o Huey. Toma aqui, você é um cidadão americano desde semana passada, e explica que eles fazem a maioria dos voos com a Força Aérea e tem sido uma mão na roda. De volta à sala de reuniões, onde a Starlight pergunta ao Capitão Pátria o que há com ele, Starlight, bastante conturbada, diz que ele não pode estar falando sério. Mas logo em seguida surge uma voz na entrada, perguntando o que há, e eram Black Noir e A-Train. Oh, graças a Deus, não sei o que houve. Acho que alguém está controlando o Capitão Pátria. Mas quando ela olha para eles, eles também estão com as calças arriadas. E muito surpresa, ela pergunta se eles vão forçá-la a fazer aquilo. Mas o Capitão Pátria responde que ninguém vai forçar ela a nada. E que tudo aquilo era apenas uma questão do quanto ela gostaria de se juntar aos Sete. Querem dizer que eu tenho que fazer sexo com vocês para me unir à equipe? E o Capitão Pátria responde que Bill Clinton poderia discordar dessa definição. Mas era isso aí mesmo. E Annie diz que isso era perversão a tudo aquilo que eles defendem. Vocês são os mais poderosos da Terra. Trazem justiça para todos. Vingam os inocentes. Vocês são os Sete. Annie se vira em direção à saída e manda eles irem pro inferno. Mas o Capitão Pátria fala: bem, nesse caso, boa sorte lá com a caipirada. E Annie se vê em uma situação bem difícil, onde se ela não fizer o que eles estão pedindo, ela vai deixar de fazer parte da equipe e nunca vai ter chance de se tornar a super-heroína que sempre sonhou. No QG dos rapazes, Billy apresenta Huey ao resto dos integrantes dos rapazes. Filhinho da mamãe, francês e mulher. Filhinho da mamãe se aproxima e aperta a mão de Huey, que em seguida aperta a mão de francês. E quando Huey vai se aproximar da mulher para cumprimentá-la, é segurado pelo filhinho da mamãe que fala: não vai querer fazer isso, Huey. E Billy fala logo em seguida: não é uma boa ideia, chapa, acredite. Diz enquanto Huey encarava a mulher, que o encarava de volta com um olhar penetrante. Em seguida Billy fala: muito bem, todos conheceram o cara novo, hora de partir para os negócios. Billy começa dizendo que dessa vez não vai ser igual da última vez, pois agora eles operam sobre diretivas presidenciais. Um tal de Dakota Bob
e isso os deixam com mais liberdade de bater em supers, sem ter dor de cabeça se mandarem alguém pro hospital. Mas filhinho da mamãe diz que o mais importante era eles acharem um lugar mais decente para trabalharem, tipo um escritório que os ajudariam a terminar o serviço. E Billy diz que vai resolver isso, indo até o macaco, que é o Sr. Kessler, e Francês o interrompe, dizendo que a mulher gostaria de pedir uma pizza. Billy pergunta se ela não almoçou, mas que inferno, querida. Vivo dizendo que tem que se cuidar melhor. Huey aproveita a oportunidade e diz que precisa ir ao banheiro. Mas Billy responde que não vai ser possível, pois o banheiro está sem encanamento. Nessa hora, filhinho da mamãe fica extremamente revoltado, e diz que ele mesmo vai ligar para o macaco. Enquanto o Francês liga para a pizzaria e filhinho da mamãe conversa com o Sr. Kessler, Billy diz que o filhinho da mamãe é um pé no saco pro Huey, mas se não fosse por ele, a coisa toda iria desmoronar, pois apesar disso, ele é quem faz o trabalho funcionar. Huey pergunta o que os outros dois fazem, e Billy responde que eles são os músculos. É só vendo para acreditar. Depois da ligação de filhinho da mamãe, diz ao Billy que tudo feito até amanhã em relação ao escritório. Em seguida ele vira pro Huey e diz que sente muito pela namorada dele. Sei que acabamos de nos conhecer e ainda não tivemos a chance de conversar, mas vamos. E Huey diz, obrigado. No QG dos Supers, depois daquele incidente envolvendo o Capitão Pátria, Trem A, Black Noir, Annie se encontra agora vomitando no banheiro feminino com o rosto completamente abalado pelo que acabara de acontecer. Em seguida, ela limpa a boca com papel e sai da cabine em direção à pia, onde ela encontra a Rainha Maeve, Imperatriz do Outro Mundo, se maquiando em frente ao espelho. Oh, Milady, nunca achei que fosse conhecê-la. Desde que era uma garotinha eu acompanhava suas aventuras, tentava ser igual a você. Penteava o cabelo como você, tinha um uniforme idêntico. Desculpe, sei que estou me excedendo, mas acho você a maior que já viveu. É uma inspiração para todos nós em qualquer lugar. Mas a reação da Rainha Maeve é de apenas desprezo. Ela ironiza tudo que a Annie acabara de dizer, e no final responde, vai foder em outro canto, e sai do banheiro. Annie fica arrasada com aquilo e volta para dentro da cabine, totalmente desolada. Em um quadro de análise, o açougueiro explicava quem são os Octolescentes, um grupo de heróis adolescentes formados por Big Game, Shootout, Pop Clown, Whack Job, Gunpowder, Jetstreak, Dugnut e Blarney Cock. Eles precisavam mostrar os Supers que estavam de volta, e os Octolescentes serviriam de exemplo para isso. E quem são os Octolescentes? Billy explica que os Octolescentes e os Jovens Americanos são as duas super equipes de adolescentes em operação atualmente, pelo menos das que sobraram. Os Jovens Americanos são bonzinhos, moral das antigas. Uma ou duas versões, inclusive grandões. Eles têm aliança com evangelistas, grupos jovens republicanos, tudo isso. Os Octolescentes, por outro lado, gostam de achar que fazem parte da geração X, rebeldes. Do lado contrário à lei, é o posicionamento atual deles. Os uniformes mudam o tempo todo, mas no geral há bastante decotes, tatuagens, piercings e por aí vai. Dão as caras em festas acompanhados de modelos ou herdeiras, vocês sabem, esse tipo de coisa. Mas a questão é que, maus meninos ou não, uns dois deles deram um passo para a primeira divisão. Grupo como os 7 sempre procuram novos recrutas. E disse ao Huey, seu amiguinho Trem A começou no OK. Eles são bem conhecidos, mas não é uma instituição amada. Até mesmo um monte de outros supercaras da velha guarda acham que esses garotos passam do limite de vez em quando. E filhinho da mamãe conclui, ninguém vai reclamar se nos dermos umas bordoadas neles, não é? Exatamente, responde Billy. Ele dá uma boa olhada na foto dos Octolescentes no quadro e diz que o público amam eles, mas para ele, sabe nem a diferença entre os Supers. Basicamente todos se parecem iguais para ele. Nós sabemos que a aparência dele não tem cacete nenhum a ver. É o que está por trás daquela merda que conta. O que acontece quando eles tiram as máscaras. É aí que entramos, rapazes. É o nosso departamento. Em seguida continua. Certo, todos sabem o que tem que fazer. Façam o dever de casa. Lembre-se dos 7 pés. Huey, vem comigo. Huey, confuso, olha pro francês e fala, 7 o quê? E francês responde, ah, petit Huey, écoute. Planejamento e preparação prudentes, e Billy complementa, previne a porra de uma performance pobre. E continua, olhem para eles, rapazes, os Octolescentes. Caralhos me fodam se não estão prontos para uma surra. A seguir, uma noite com os Octolescentes. E até.